Hoje nós estamos aqui nesse curso de especialização em Direito para a carreira da magistratura para ver a defesa do trabalho feito pela aluna Gilma Aparecida Ávila da Silva Balbo, né, sobre o tema Métodos Adequados de Solução de Conflitos, sob a égide do Código de Processo Civil e a possibilidade da utilização de outros recursos. Nessa banca, nós contamos com a presença da doutora mestre Úrsula Gonçalves Teodoro de Faria Souza e do doutor especialista, doutor Edemir Sebastião Albuquerque da Rosa, como membro. Além de mim, Dalma Antônio de Castro Bezerra, que fui orientador da Gilma. Gilma, você terá um prazo de 20 minutos para a sua apresentação, né? Posteriormente, cada membro da banca fará suas perguntas, considerações, e desejamos aí você tranquilidade, né? Um sucesso na sua apresentação e que você consiga expressar aquilo tudo que você expressou na sua escrita, tá certo? Algum dos membros gostaria de ter alguma palavra ou orientação antes de iniciarmos para a Gilma, doutora Úrsula, doutor Ademir? Podemos começar? Podemos. Gilma, você então está com a palavra. Boa sorte, boa apresentação. Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer, agradecer aos senhores que, durante todo o curso, nos acompanhou, enquanto alunos, e nos deram a possibilidade de estar aqui nesse momento agora, encerrando esse ciclo, que é a apresentação da monografia. Eu escolhi falar sobre os métodos adequados de solução de conflitos, sobre a égide do Código de Processo Civil e a possibilidade de utilização de outros métodos, porque é um tema que me encanta, na verdade. Eu sempre gostei de imaginar, a solução adequada de conflitos, mas uma solução que as próprias partes caminhassem nesse sentido, Então, acho que a solução consensual de qualquer conflito é muito interessante. Então, é um tema, assim, que me agrada muito. Então, por isso eu decidi falar sobre isso. Só que, além dessa satisfação pessoal, eu vejo que o sistema judiciário, ele já está, digamos assim, abarrotado de processos, É uma infinidade. E acredito que a tendência é cada vez mais, porque a sociedade em si, ela busca muito, a solução litigiosa dos conflitos. Existe isso na própria sociedade, está incutido isso, de que o poder judiciário, ele é quem vai, digamos assim, trazer a justiça. Quando a gente faz faculdade, acaba que isso também é trazido, para a gente. Então, assim, eu acho muito importante mudar esse paradigma, Então, eu acho importante escrever sobre isso, trazer essa temática para o debate, porque é muito importante a solução consensual, porque não é só no judiciário que pode ser resolvido, também fora. Então, por isso que o tema, eu acho que é muito importante, a resolução consensual dos conflitos. Então, acho que é um tema bastante relevante. Então, não é só por afinidade, é pela relevância também do tema. Só que, antes de adentrar no assunto propriamente dito, que seria os métodos consensuais dispostos no próprio Código e a possibilidade de novos, eu acho que é importante falarmos um pouquinho a respeito da importância da comunicação, da cultura de paz e da teoria do conflito. Isso a título introdutório, porque não é o foco da questão, mas eu acho importante trazer, porque nós, enquanto espécie humana, nós somos seres sociáveis por natureza, vivemos em sociedade, temos essa necessidade de socialização.
E para você conseguir essa socialização, você precisa da comunicação. Nós precisamos da comunicação. Então, a comunicação ela é de suma importância, porque é por meio da comunicação que nós estabelecemos os vínculos sociais, que nós interagimos de um modo geral, não só conosco, né, entre espécies, mas com todo o sistema, com toda a sociedade, tipo, em casa, no trabalho. Ou seja, é de suma importância a comunicação. Então, eu achei importante trazer isso, né, para a discussão. Porque também uma comunicação satisfatória, ela traz benefícios, e ela é necessária para as relações humanas. Porém, uma comunicação não satisfatória, ela também pode trazer conflitos, né? Aí é que entra também a falar um pouco da importância, dentro da importância da comunicação, falar um pouquinho a respeito da teoria do conflito. Porque muitas vezes os conflitos, eles surgem por uma comunicação deficitária. Às vezes a pessoa não consegue se expressar da forma como deveria. Até esses dias eu vi uma frase muito interessante de Lacan, se eu não me engano. Ele fala que eu sei o que eu disse, porém eu não sei o que a pessoa escutou. Então, às vezes, a comunicação, ela não chega da forma como deveria, como eu imaginaria. Isso também pode ocasionar os conflitos, né? Que acaba desembocando no judiciário. Então, todavia, é importante ressaltar que o conflito, ele não é de tudo, ele pode ser benéfico também, né? Não é de tudo ruim o conflito, porque quando você fala em conflito, às vezes dá a primeira impressão é de algo que não é bom, mas não necessariamente, porque através dos conflitos também abre-se a debates, a discussões, e desses conflitos você também pode extrair coisas boas. Né? Dentro do direito, por exemplo, vamos trazer um caso prático, a pessoa chega aí para o judiciário para discutir determinada coisa, houve um conflito. Todavia, a partir da discussão, do debate, que isso pode ser inclusive numa mediação, numa conciliação, a pessoa pode ter uma visão totalmente diferente, né? Então, o conflito, ele também pode ser benéfico. Então, por isso que eu acho importante falar um pouco sobre isso. Né? E também da teoria do conflito, da teoria do conflito. E nesse contexto da importância da comunicação, da teoria do conflito, é importante também falarmos um pouquinho a respeito da cultura de paz, né? Que a cultura de paz, ela traz justamente esse respeito mútuo que deve haver entre as pessoas, a escuta ativa, a busca da não violência. Então, é interessante essa cultura, trazer também um pouco dessa cultura de paz que permeiam as relações, que devem, na verdade, permear as relações. Então, nesse contexto, eu acho muito interessante, quando você fala de cultura de autocomposição, você falar um pouquinho também, né, desses três itens. Então, por isso que eu os trouxe aí no trabalho, né, a título de introdução. Então, a importância seria basicamente essa, né, a importância de trazer esse tema para a discussão, para o debate. A fundamentação legal, digamos assim, o que fundamenta o meu trabalho seria o próprio CPC, né, o Código de Processo Civil, que, a meu ver, também, ele já está intimamente ligado com essa cultura de paz, porque o próprio CPC, ele já traz lá no artigo 3º, que é o artigo que eu acho bastante relevante, e é o artigo que eu mais falo no trabalho, que é justamente determinando que nos processos se faça uso da conciliação, da mediação e de outros métodos alternativos, né, para a solução de conflitos. Então, basicamente, o CPC, ele já traz essa cultura de paz. E até mesmo antes do CPC, quando você começa a utilizar, a observar o que vem na resolução 125 de 2010, ela também traz essa cultura de paz. Então, até mesmo antes do CPC, né, já traz essa cultura de respeito mútuo, de escuta ativa, de empatia, ou seja, de beneficiar as relações na sociedade, trazendo essa
essa socialização, essa paz social. Porque, na verdade, eu vejo que né, já seria aqui o próximo tópico, eu esqueci de passar os slides. Então, estou aqui já no finalzinho, aqui eu falei do código, né, então trata-se de uma verdadeira política pública de solução consensual dos conflitos, que é a resolução 125. Então, na verdade, a fundamentação legal do meu trabalho estaria toda aí, né, no próprio CPC, que ele traz essa indicação, né, da utilização da conciliação, da mediação e de outros métodos, e a própria resolução 125. Bom, dando continuidade. Então, o objetivo do... Vilma, desculpa te interromper, mas o slide não está sendo apresentado aqui para a gente. Ah, não? Eu acho que os professores estão conseguindo visualizar o slide. Não? É que você estava introduzindo, eu achei que não tinha chegado ali na parte. Não, é que, na verdade, eu me empolguei e não passei a outra parte. Apresentar agora, né? Isso, apresentar agora uma janela. É que para mim aqui estava aparecendo, aí eu achei que estava ok. É porque quando você saiu, entrou na sala, deve ter parado de apresentar. Tá, eu vou voltar aqui, então, desde o início. Pronto, já estamos visualizando agora. Ok. Então, esse início aí, né, seria a importância, o motivo pelo qual eu escolhi, né, recapitulando aqui rapidamente. Então, seria a importância, porque primeiro foi pela simpatia, né, pelo tema, e também pela importância, né, devido à grande quantidade de processos. Então, eu acho que é muito viável, é muito pertinente se estudar a solução consensual de conflitos, porque deixaria para o judiciário apenas aqueles casos em que não pudessem realmente ser resolvidos de forma consensual. Então, de certa forma, traria muito benefício, não só para a sociedade, mas para todo o judiciário, né, a resolução consensual dos conflitos. O meu trabalho, ele está todo pautado, basicamente, no Código de Processo Civil, né, no caso, mais precisamente, no artigo 3º, parágrafo 3º, e também na Resolução 125 de 2010. Então, é basicamente isso que eu tinha dito até agora. Bom, aí eu passei para o próximo slide aqui, que seria o objetivo, né? Então, o objetivo do trabalho é trazer de forma sucinta as formas de resolução consensual de conflitos, que é a mediação e a conciliação. Então, no caso, tanto a mediação quanto a conciliação, faz-se a presença de um terceiro imparcial, né, que seria, esse terceiro imparcial seria para contribuir para que se alcance a solução consensual do conflito. A diferença básica entre os dois é que, no caso da mediação, os verdadeiros protagonistas são as partes, né, porque, no caso, o mediador, ele basicamente vai induzir a parte a chegar a um consenso. E também, assim, o que mais digamos assim, me encantou foi esse dispositivo, o artigo 3º, né, que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito, mais precisamente o parágrafo 3º, né, que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, eu achei muito interessante esse parágrafo, porque ele não só determina que se deve buscar, né, a solução consensual, que todos os operadores do direito, eles devem buscar essa resolução consensual, mas dá margem para que se busque novos modelos, novas práticas, para que se alcance o mesmo objetivo. Então, eu achei muito interessante esse dispositivo. Inclusive, Humberto Teodoro Júnior, ele traz esse dispositivo como sendo uma cláusula aberta, que é justamente isso, que, além de possibilitar que se use os métodos que já existem, né, que você crie ou utilize outros métodos. E, a partir daí, eu comecei a pesquisar outros métodos além desses, aí que entra o tema, né, o tema do meu trabalho, propriamente dito,
que seria apresentar o SUS mediado, que é um programa que a Defensoria Pública do Estado usa, e a constelação sistêmica, que eu achei fascinante, adorei, é um tema, assim, que é muito lindo, é muito complexo também, né, mas é muito lindo, e eu acho que é muito viável. Seria basicamente isso. Então, vamos lá, o programa SUS mediado, outra coisa também, que, voltando aqui um pouquinho no parágrafo 3º, outra coisa que eu verifiquei no desenvolver do trabalho, que eu achei muito interessante, que até então, a mediação, ela não era, digamos assim, regulamentada no próprio código, né, que isso é uma coisa nova, uma coisa que o código, o CPC atual traz, porque antes falava-se apenas em conciliação, não falava-se em mediação. Então, hoje, além de falar-se em mediação, está regulamentado, é uma profissão hoje, digamos assim, né, que até então não era. Então, eu achei que acho que é algo muito interessante, que o Código de Processo Civil nos trouxe. Então, vamos lá, agora, o programa SUS mediado. Apesar dele receber esse nome, SUS mediado, não tem nada a ver com mediação, né, apesar do nome. Então, o que é o SUS mediado? É um programa de parceria, foi assinado um termo de cooperação entre os órgãos do Estado, aqueles que têm o poder de fazer acordo, né, de transigir, enfim, aqueles que detêm essa competência, juntamente com a Defensoria. Então, a Defensoria fez um acordo de cooperação com a Procuradoria-Geral do Estado, do município, com a Secretaria de Estado e do município, e também a Defensoria Pública da União. Todos eles com o intuito de solucionar os casos relacionados na área de saúde, de forma consensual. Então, olha só, do ano de 2016 até o ano de 2018, cerca de 94% dos casos que foram para o SUS mediados, eles sequer chegaram a ser judicializados. Então, assim, eu vejo isso como algo muito benéfico, né, não só para o assistido, né, no caso, para o indivíduo, mas para toda a sociedade, e também para o judiciário, porque imagina, todos esses casos, se eles deixam de ir para o judiciário, acaba que contribui, né, porque sobra mais tempo para o juiz, enfim, para trabalhar aqueles casos que não podem ser resolvidos de forma extrajudicial, aliás, só podem, que não precisam ser resolvidos no judiciário, eles podem ser resolvidos através dessa parceria. Então, discute-se o assunto, né, resolve, e nem sequer chega aí para o judiciário. A constelação sistêmica, na verdade, eu cheguei a fazer uma pesquisa, a ideia era pesquisar de forma mais superficial, né, mas eu acabei, assim, me envolvendo, me empolguei muito com o tema, eu achei muito interessante, mas só que, assim, não daria para eu falar, tipo, são muitos detalhes, eu não conseguiria externar todos aqui, assim, nesses 15, 20 minutos. Então, assim, o que eu posso trazer para vocês é que é um método terapêutico, né, fala-se em método terapêutico sistêmico, porque, na verdade, ele não envolve só o indivíduo, ele acaba trazendo para o conflito não só as partes envolvidas, mas todo o contexto familiar, ou se for relacionado a negócios, dos negócios, enfim, ele fala em sistema porque não é um indivíduo apenas, mas se for, por exemplo, um processo na área de família, seria envolvido todos os, digamos assim, os familiares, todo o contexto familiar do indivíduo. Então, por isso que ele fala que a constelação, ela é um método terapêutico que pode ser utilizado na composição dos litígios, objetivando a solução consensual dos conflitos, no qual a análise parte de uma visão sistêmica. É aí que entra essa visão sistêmica, porque não é só o indivíduo, mas, por exemplo, se for um processo na vara de família, é todos os familiares.
Então, acaba que, por meio de discussões, debates, entendimentos, a pessoa acaba detectando o que realmente é o cerne da questão. Porque, por exemplo, num processo de guarda, nem sempre o que se discute é realmente a guarda, especificamente a guarda dos filhos. Pode ter muitas outras questões familiares envolvidas, né? E isso acaba sendo discutido e possibilita que a pessoa, às vezes, já chegue num acordo, né? Antes mesmo de você dar toda a continuidade no processo. Então, você já alcança o objetivo antes. Então, eu acho muito interessante isso. E eu pesquisei, assim, em vários tribunais. Então, a constelação, ela já está ocorrendo em cerca de, sei lá, eu consegui detectar em cerca de 16 estados já brasileiros. Então, assim, ela já está bastante difundida. Então, vários estados já fazem uso da constelação familiar e fazem uso não só na vara de família, porque na maioria é na vara de família. Todavia, já existe também de criança e adolescência, no criminal. Então, já está expandindo para outras áreas do direito também. Então, outra coisa, assim, que eu achei muito interessante é que nós, né, o Brasil, ele foi o pioneiro na utilização da constelação como método alternativo para a solução de conflitos. Então, nós somos pioneiros nesse trabalho. Eu achei muito interessante isso. E eu peguei um dado do CNJ em que ele coloca que são ao menos 11 estados, né? Mas talvez já esteja desatualizado, assim, porque eu acabei pesquisando e vi que são muito mais de 11 estados. Eu já cheguei a 16 estados, se eu não me engano. Então, assim, basicamente é isso, assim, em poucas palavras, eu queria trazer isso, é um esboço geral do trabalho, né, e me coloco à disposição para responder as perguntas, porque certamente os senhores devem ter muitas perguntas aí, né, porque seria, assim, basicamente um esboço do que foi o trabalho, né, mas tem muitos detalhes aí a respeito da constelação mesmo, porque quando eu comecei a pesquisar o tema, eu vi que existia, assim, não sei se eu posso falar com essas palavras, mas um certo misticismo envolvendo a constelação. E hoje eu vejo que não é ciência. Então, assim, é muito interessante quando, né, você começa a se aprofundar no tema, você percebe, para tudo há uma explicação e uma explicação científica para isso. Então, é muito interessante. Então, eu me ponho agora à disposição, né, para as perguntas. Espero que tenham. É isso. Certo, Gilma, muito obrigado. Lógico que foi um tema bastante, na sua escrita, foi um tema bastante aprofundado que você fez, né? Você fez uma apresentação sobre o SUS mediado, muito interessante. E esse tema da constelação, eu me vejo aqui, quando li o seu trabalho e você estava desenvolvendo, eu vejo duas vertentes no direito mundial, né? Uma vertente humanizada, com a preocupação junto com o humano, né, que as constelações muitas vezes trazem, com a preocupação em solucionar o problema em si, mesmo que vá no âmago da questão, né? E, por outro lado, uma vertente totalmente oposta, mas que também não se colidem, que é a vertente da informatização, da inteligência artificial, uma vertente que já estamos colocando a máquina para pensar no humano, né? Então, nós estamos aqui com um poder judiciário, né, mundial discutindo isso. Na realidade, duas situações que são bastante diametralmente opostas, mas que visam uma coisa só, né, que é a pacificação social.
E daí vem o seu rico trabalho, né, trazendo a questão do artigo 3º do Código, que estimula, né, todas as formas de composição e conciliação. Eu só gostaria de perguntar para você, aqui já como questão e realmente como um aprofundamento, como você encaixaria o SUS mediado, né, e a forma dessa contribuição que os defensores públicos, aqui especificamente do estado de Rondônia, vem trazendo para a solução de conflitos, para não chegar ao Poder Judiciário e ser um colaborador da Justiça nessa composição, nessa mediação, que você mesmo disse que não é uma mediação, mas seria o que especificamente? Então, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu pude perceber que a comunicação ela é muito importante. Então, eu vejo o SUS mediado como uma comunicação adequada. Por que uma comunicação adequada? Todos os órgãos envolvidos, isso é especificamente na área de saúde, né? Porque o SUS mediado seria basicamente na área de saúde. É como se fosse uma comunicação mais eficiente. Por quê? Vou pegar um exemplo que eu acompanhei, assim. Tem muito medicamento, tem muito pedido de medicamento. Existem alguns medicamentos que o Estado fornece e outros não fornece. Só que a pessoa, às vezes, ela não sabe disso. Então, o que ela faz? Se ela não tem condições, ela vai e busca o judiciário para resolver. Só que se você tem uma outra porta, digamos assim, que seria a defensoria, o SUS mediado, entra-se em contato com todos os órgãos responsáveis, vamos supor que seja um medicamento que responsável seja o município, certo? Então, entra-se em contato com quem tem que fazer, com quem tem que dar, quem tem o poder para poder fornecer ou para debater, enfim. Quem pode decidir, entra-se em contato e já resolve o caso. Porque se a pessoa não entrasse em contato, não tivesse essa comunicação, digamos assim, essa comunicação eficiente, ela precisaria recorrer ao judiciário. Então, esse caso, ele já é resolvido antes mesmo de chegar ao judiciário. Então, assim, eu vejo que isso é muito benéfico. Por isso que eu vejo que se encaixa como uma solução consensual, porque quem deveria fornecer, que é o município, já fornece, né, e a parte já se vê satisfeita. Não precisou, por exemplo, do judiciário determinar que esse medicamento seja fornecido para a parte. Então, assim, por isso que eu vejo como um processo consensual para a solução dos litígios. Então, na verdade, o litígio nem chegou a acontecer, né, que eu acho que isso que é interessante, é que já seja resolvido até mesmo antes de ser instaurado o conflito, de se judicializar, porque imagina, às vezes se for um medicamento que é urgente, a pessoa às vezes nem consegue esperar, porque existe todo o trâmite legal, né, a gente sabe dos prazos enfim, é demorado, não por desejo, mas o próprio sistema, o procedimento, ele precisa ser seguido. Então, é como se já cortasse toda essa parte, já fosse resolvido antes. Não sei se eu respondi? É isso. Certo, eu fico satisfeito com a sua resposta e gostaria de questionar, perguntar aos outros membros da banca, a doutora Úrsula, se teria alguma pergunta a fazer a Gilma. Obrigada, doutor Dalmo. É uma honra estar aqui, ter sido convidada para essa banca. Obrigada, Gilma. Eu gostaria, sim, de fazer algumas perguntas, mas é muito mais considerações do que perguntas, tá, Gilma? Uhum. Quando você pontuou sobre resolução adequada de conflitos, e a gente chama de adequada porque, às vezes, o processo é um dos meios de resolução de um conflito, o processo litigioso, o processo como a gente conhece no direito,
Quando a gente observa o consumidor.gov.br, né, que é um sistema de negociação direta, né, quando você fala sobre os SUS mediado, só contribuindo para essa questão da resolução adequada de conflitos, na verdade, a pessoa tem um conflito porque necessita, efetivamente, de um determinado medicamento, e o poder público tem dificuldade de suprir. Então, quando a Defensoria Pública cria uma forma de comunicação que está mais parecida com a negociação, é uma resolução adequada de conflitos também, tá? Então, isso é muito pertinente, sim, tá? A apresentação que você fez. Eu só gostaria que você tivesse acrescentado no seu trabalho, você colocou como anexo os gráficos, né, emitidos pela Defensoria. Esses gráficos são riquíssimos, você poderia ter colocado, porque ali você afirma, deixa eu pegar aqui o teu trabalho, você afirma ali na página 38, né, que fala sobre o sucesso do SUS mediado, e quando a gente afirma num trabalho acadêmico que ele é um sucesso, a gente tem que mostrar quais são os dados que estão dizendo que ele é um sucesso. Então, seria pertinente você ter apresentado esses gráficos, ou apresentar esses dados com base nos documentos da Defensoria que você colocou no anexo, então já está lá a documentação, então a pesquisa documental, isso teria que seria importante você trazer para dentro do teu trabalho, tá? Porque é uma questão acadêmica, tá? E aí, trabalhar um pouco esses gráficos no sentido dessa conclusão que você chegou, que desses 98 casos, se eu não me engano, que você reportou, ou 98% não foram judicializados. 94% não chegaram a ser judicializados. Excelente, né? Então, isso pode acho ser que eram pontuado. 2.000 e poucos atendimentos. Então, tudo isso você pode pontuar e, se tiver até um detalhamento, fica ainda mais rico o teu trabalho, viu? Vale a pena, tá? Quando a gente fala dos métodos adequados, eu senti uma necessidade de talvez trazer aqui para nós conversarmos o seguinte: a conciliação, ela, em determinado momento, ali na página 25, você faz um breve histórico sobre a conciliação e traz a mediação a partir da resolução 125. Quando a gente percebe a resolução de conflitos, que a gente chamava um pouco mais atrás sobre resolução alternativa, a gente esquece que, na verdade, desde a Constituição de 1824, na figura do juiz de paz, existia a possibilidade e existia a obrigatoriedade dessa conciliação prévia para a pessoa judicializar seu conflito. Então, a conciliação já veio tanto na Constituição de 1824, na Constituição Republicana de 1891, já foi tirada a questão dessa conciliação prévia obrigatória. Mas tanto no CPC de 39, no CPC de 73, veio a questão da conciliação, ainda, aí já veio, já na figura do juiz, a conciliação baseada no juiz, não mais no juiz de paz, né? E a Lei 9.099, de 90, que trouxe esse outro paradigma, que é do terceiro facilitador, onde nós tivemos essa experiência do terceiro facilitador, que se observou que o terceiro facilitador, e não a figura do juiz, que tem uma questão de império, de autoridade estabelecida, possibilitaria uma comunicação melhor, e aí que o Brasil foi realmente atrás de metodologias aplicadas em outros locais, e aí buscou-se ali, em 1970, que você já apontou no trabalho, a questão da justiça multiportas, né, do Sander, Frank Sander, e aí que nós ampliamos um pouco mais esse leque, tá? Por que eu estou trazendo isso? Então, não é algo novo, muito embora a gente considere como algo novo ainda, né? E aí tem uma cultura, e aí essa minha pergunta é essa: você atribui essa questão do por que nós buscamos o judiciário
e não buscamos outras formas de comunicação para solucionar o conflito? Na verdade, assim, doutora, só abrindo um parênteses, eu percebi que a novidade seria, assim, talvez, eu não sei se eu consegui, porque a gente, na hora que está apresentando, às vezes a gente se empolga um pouco, né, e às vezes passa meio atropelado algumas coisas. Na verdade, a novidade não seria a conciliação, eu digo a mediação no código, porque, assim, regulamentar, né, no caso, seria a regulamentação da mediação, a conciliação não, a conciliação sim, já, né, talvez eu não sei se eu me fiz entender bem nesse sentido, era só fazendo essa observação. E assim, tentando responder a pergunta, eu até, acho que numa conversa com o Dr. Dalmo, até cheguei a comentar isso, que eu vejo, assim, buscando lá atrás, doutora, não de forma científica, mas de forma, assim, do que eu já estudei em direito, desde a época da faculdade, essa coisa toda, eu vejo que a sociedade, a nossa sociedade, ela está passando, é como se fosse um ciclo, porque no início, né, digamos assim, da civilização, as pessoas resolviam as coisas, né, do seu modo, faziam a sua própria justiça. Com o passar do tempo e o desenvolvimento, começou a se perceber que não dava muito certo isso daí, né? Então já foi passando para outra pessoa, digamos assim, outro ser, outro indivíduo falar essa justiça. Aí que começa a entrar a questão do Estado é que, no caso, né, dizer de quem é o direito. Então, eu vejo isso como algo cíclico, sabe, na sociedade. Então, primeiro era a própria pessoa, aí você precisou de não é um terceiro, mas um outro ente para poder dizer essa justiça, entre a figura do Estado. Então, eu acredito que a sociedade, ela passou por um longo período acreditando, né, que teria que ser o Estado, teria que ser ciente para trazer. E eu vejo hoje a nossa sociedade, não sei, isso é assim, é muito particular, é uma visão minha, né, de que nós estamos caminhando para, não para retroceder ao ponto de fazer justiça com as próprias mãos, não é isso, tá? Longe disso. Mas a sociedade, ela está começando a caminhar no sentido de perceber que, às vezes, você não precisa só do judiciário para resolver as suas questões, você mesmo pode resolver, você pode buscar outros meios fora do Estado. Então, eu vejo que isso é uma mudança de paradigma, e essa mudança, ela vai acontecendo gradativamente. Eu acho que talvez esteja aí a questão, sabe, de começar a buscar essas novas formas, ou novas para alguns, né, lógico, para o meio acadêmico não é nova mais, mas digamos assim, para as pessoas de um modo geral. Então, eu acho que isso leva um certo tempo, porque se você pega uma pessoa assim um pouco menos instruída, né, ela acredita que não desmerecer, não sei, não desmerecendo, mas tipo assim, é só o que o juiz falou, se o juiz falou, tá falado, né? E às vezes você pode, né, conversando, você debatendo ideias, outras instituições, enfim, você pode chegar à solução, mas não aquela solução do processo, mas a solução do conflito, digamos assim, socialmente falando, porque olha só, quantas questões elas são debatidas no judiciário, passa por todo aquele processo, né, toda aquela marcha processual, resolve-se o conflito, né, perante a justiça, só que não resolve esse conflito perante as partes, porque elas não ficaram satisfeitas. Então, eu vejo que hoje está começando a mudar nesse sentido, as pessoas estão começando a perceber. Então, eu acho que isso é um processo lento, então eu vejo isso como um processo cíclico. Eu respondi, doutora? Respondeu sim, querida, fica tranquila, respondeu sim. Eu acho que exatamente nós estamos nessa mudança de paradigma mesmo, né, e é importante que todos nós compreendamos, né, qual que é o nosso papel dentro disso. Parabéns. E só para contribuir também com o seu trabalho, quando você fez o trabalho das consciências, que é importantíssimo para compreender as dinâmicas das ordens sistêmicas, eu senti falta de você trabalhar um pouco também a questão da consciência leve e pesada.
né? A consciência leve, porque a pessoa, para se sentir integrada no grupo, ela, no grupo de origem, ou no clã, como alguns falam, ela faz algumas coisas que a gente poderia considerar equivocadas, mas ela faz com uma consciência muito tranquila, porque essa é a norma do clã dela, do sistema dela. E essa talvez seja um conceito muito interessante quando a gente trabalha com constelação familiar dentro da justiça, principalmente violência doméstica e infância e juventude, né? Então, eu achei, só para trazer para ti, porque você não cumprir uma regra do teu clã ou do teu sistema faz com que você seja excluído dele. E ser excluído do sistema é ser excluído dentro daquilo que você se conhece como pertencente. Entendo. Então, eu achei assim, a redação do trabalho está muito agradável. Você tem uma linguagem que estimula a leitura, parabéns, tá? Conseguiu colocar conceitos que são difíceis de compreensão de uma forma tranquila, tá? E só uma questão ou outra que eu pontuo, que, assim, quando você trabalhou muito com o livro da Adara, e você cita integralmente falas do Bert Hellinger, como se fosse, mas está dentro do livro da Adara. Então, quando a gente faz a gente só tem que tomar cuidado, eu não tenho o livro da Adara, não verifiquei, se ela colocou a integralidade do que o Bert Hellinger falou em outro livro, e citou o livro do Bert Hellinger, ou se foi uma interpretação dela, a escrita do Bert Hellinger. Entendeu? É só isso, teve umas 2 páginas que eu observei que você fez isso ali pelo final, só observar isso na hora da citação, tá certo? Para verificar se não é interpretação da Adara a uma fala do Bert Hellinger, que você... É só para esclarecer na hora da escrita, tá certo? E com relação à questão de buscar a paz social, a cultura da paz, a tua exposição foi muito clara, foi muito agradável. A mediação, ela está aí mesmo para estimular, facilitar o diálogo, o mediador busca o engajamento e o compromisso das pessoas, porque elas começam a perceber que, como empoderadas, elas têm mais autonomia e podem resolver o conflito por inteiro, coisa que às vezes o judiciário não consegue resolver, né? Então, Gilma, agradeço muito por estar aqui na tua banca, achei maravilhosa, você respondeu muito bem ao questionamento, e os objetivos que você propôs foram todos atendidos. Parabéns, tá? Obrigada. Doutora, só assim, falando a questão do livro, quando eu li o livro da Adara, eu comprei o livro, eu tenho o livro, e eu tentei conseguir o livro do Bert, eu consegui 2 livros, então, assim, os que eu peguei o livro, aí eu cito o livro, mas o que eu não consegui, né, porque são vários livros, né, aí eu coloco, entre aspas, mas ela que citou, mas ela também coloca, entre aspas, que é a fala dele realmente. Tá? Então, tem alguns que realmente eu consegui o livro, é citação dele mesmo, por isso que eu cito, e alguns não. Nem todos, porque ela trouxe muito livro, é muito rico, essa parte da psicologia, da parapsicologia. Nossa, é muito interessante, eu fiquei muito encantada com esse tema, eu quero aprofundar mais, assim, amei, adorei. Excelente, querida. Pode parar de compartilhar, tá? Também, aí eu vou passar, fique à vontade, Dalma, devolvendo a fala. Muito obrigado, doutora Úrsula. Isso realmente foi essas citações foi um cuidado que nós tivemos no desenvolvimento do trabalho e discutimos bastante sobre isso, né, do livro da Adara, do que era do Bert. Foi um olhar muito cauteloso que nós tivemos e as contribuições que você fez, doutora Úrsula, foram muito pertinentes para enriquecer o trabalho da Gilma. Realmente,
são questões bastante interessantes, né, que foram colocadas. E agora eu questiono ao Dr. Denir se haveria algum tipo de consideração ou pergunta a ser feita a Gilma. Dr. Denir, o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos. Úrsula, muito bem abordadas suas colocações a respeito desse tema. E obrigado, Dalmo, pelo convite. Esse trabalho realmente ele se apresenta a nós, como se apresentou a Úrsula, provavelmente. Você, como acompanhou, eu vou já dar o benefício do aproveitamento anterior para você, Dalmo, mas para mim, para a Úrsula, acho que a gente tem talvez uma mesma visão disso, né? A riqueza o potencial de desenvolvimento desse tema a partir de um trabalho como esse, o potencial de perspectiva, né? O espectro que apresenta para a gente abordar, ou para a gente sugerir, ou para a gente pensar, raciocinar a partir de um tema como esse. Né? O seu trabalho é ousado, Ju. O seu trabalho é ousado. É ousado porque falar em mediação, em comunicação, em informação, ou constituição da sociológica da sociedade, que você citou Marx, Weber, se você tivesse citado Durkheim, você teria feito o tripé da sociologia, né? Que o tripé da sociologia é Weber, Marx e Durkheim. Né? E aí você poderia ter avançado com outros, como o mais atuais, né, que também encamparam essa sociologia para tentar identificar a sociedade. Quando a gente fala de mediação, judiciário, aí você ainda envolveu saúde, o SUS mediado enquanto uma atuação na área de saúde, e você envolveu terapia sistêmica, envolvendo um componente da espiritualidade, de uma humanidade transcendente. Na verdade, você adentra num ambiente que você pode fazer um trabalho de 20, 30, 40 livros sobre cada aspecto desse ponto, e que ainda vai ser insuficiente. Né? Mas eu tentei me conduzir aqui através de uma linha de pensamento do seu trabalho, né? E num primeiro momento você discorre lá sobre a formação da sociedade estruturalista, funcionalista, né? E um dos pontos principais de abordagem sobre qualquer tipo de conflito está exatamente identificar como é que se forma essa sociedade, né? Como convive essas pessoas. Eu tenho reiterado para vocês, inclusive em sala de aula, eu já mencionei isso, do exemplo que uma pessoa do Getúlio Vargas nos deu, né, de que um japonês, num conjunto de residência, ele levou um caso de conflito com o vizinho ao judiciário, e todos os outros vizinhos pararam de falar. Se revelou incapaz de resolver com autoridade, né, com maturidade, uma crise que era de outro vizinho. Ele teve que levar para uma terceira pessoa, longe, envolver questão de Estado num conflito que era de vizinhança. E primeiro, você teria que ser capaz de resolver isso, ou você teria que chamar os vizinhos, né, o membro da própria comunidade, os seus valores, para você resolver. Então, isso foi muito simbólico na época, né, e isso continua sendo simbólico na época, para a gente pensar qual é o espírito que anima a resolução dos nossos conflitos, né? Qual que é a base dos nossos conflitos. Nas nossas discussões, a gente tem falado a respeito da moralidade, né? A moralidade como um princípio racional que foi tentado implementar como a lógica como o moral como aquilo que é lógico, como aquilo que é racional. Mas o ser humano, ele é muito desobediente, o transgressor, para achar que uma lógica racional vai conseguir conter os seus
vamos dizer assim, a sua concepção de transcendência, a sua concepção de que ele não é só aquilo que está ali. Então, você, falando de Weber, né, eu vou invocar Weber de novo. Por que a gente tem conflito da sociedade, se a gente for transformar do estado da natureza para o estado da sociedade? Né? O fundamento do poder, segundo Weber, ou né, o tradicional, em que você tem um monarca ou um religioso que vai dizer que aquele poder, ele vai dizer assim, o que manda, né, a partir de que linha que manda, ou da religiosidade, né, ou do poder do monarca. Se é do poder do monarca, é a vontade dele que vai dizer o que é certo e o que é errado. Ele pode dizer o que quiser, está certo. Né? Se é o representante do divino, ele que vai dizer o que Deus disse para ele dizer para os seus, né? E aquilo que vai ser o certo. Né? E nós temos sociedade ainda que vive desse jeito. O racionalismo, ele veio para dizer assim, ó, nós temos que ter regras, e essas regras, com base na racionalidade, que vai dizer o que é certo e o que é errado. Então, nós normatizamos o espírito, né, e tentamos conter nessa normatização toda a dimensão humana que é, assim, transcendente. Nós somos muito maiores do que aquilo que a lei quer nos enclausurar. Né? E quando a gente tem um conflito, nós expressamos um pouco isso. Como é que eu vou procurar resolver um conflito meu, como japonês? O japonês, ele teria, na base dele, como uma constelação também denomina ou especifica variações, né, desse conformismo ou desconformismo, de que você sabe qual é a regra da sua comunidade, você tem que professar a regra da sua comunidade para ter harmonia na sua comunidade. Né? Só que a que comunidade a nossa sociedade vive, que harmonia que nós sentimos que temos em relação ao outro. Né? Nós perdemos um pouco dessa harmonia porque nós estamos seccionados em diversas moralidades, mini-moralidades, né? Os subsistemas se dividem, os campos se dividem, então a igreja incute alguns valores próprios e se referencia, se autorreferencia e cria um conjunto de regras de ética entre eles, e esse conjunto de ética acaba virando um conjunto de moralidade e pronto. Nós temos um conjunto ali que vai dizer o que é certo e o que é errado ali. Eu falei para você, né, a medicina faz a mesma coisa, né, os médicos, de tanto conversar, de tanto falar, eles criam um código de ética dele, criam um código de moralidade, aí o que é certo e o que é errado passa a ser a visão deles. Então, qual que é a diferença gritante nesse ponto? É que na medicina vai dizer que você só se cura, né, por questões biológicas, né, orgânicas, fisiológicas, e a religião vai dizer que você se cura por questões de fé, por questão de confiança. Aí você cria dois mundos de valores e de moralidades que são diferentes. Né? A percepção do mundo a partir disso vai ser diferente. Então, numa crise, né, entre um conflito entre pessoas, isso vai aflorar, porque nós temos uma dificuldade de reconhecer o liame, o que é principal nesses dois. Então, fica um objeto na nossa frente, né, e uma sociedade que, para moralidade, é um triângulo. Para outro grupo de pessoas, moralidade é um quadrado. Para outro grupo de pessoas, moralidade é um círculo. Né? Para outro grupo de pessoas, moralidade é um losango. Quando existir um conflito em relação a pessoas desses diferentes grupos a respeito de um objeto, se o conflito ocorre entre pessoas do triângulo, vai ser muito mais fácil resolver, porque eles se identificam com moralidades próprias, né? E provavelmente terá um princípio maior que vai fazer com que, se eu quiser permanecer nesse conjunto aqui, eu tenho que obedecer essa regra aqui. Agora, se o conflito é entre um do triângulo e um do quadrado, eles não têm compromisso nenhum com o outro, de moralidade. Eles têm o que vai centralizar o foco deles vai ser objeto em disputa, e não algo maior, algo antecedente, algo que os une. Então, na nossa sociedade, nós temos muito isso. Se um conflito ele vem de um grupo, de um subgrupo, nós podemos trabalhar com a moralidade desse subgrupo para sensibilizar, para trabalhar, falar, da sua religião, olha só, Deus, né, a sua transcendência diz isso. Agora, se você vai trabalhar com um grupo só racionalista, de um grupo racionalista, você vai dizer, pensa bem no lucro que você vai ter, o quanto você ganha, o quanto isso é lógico, né? Quando a gente conflita as duas coisas, o lógico e
o transcendente, o espiritual, nós temos uma dificuldade. A dificuldade é de comunicação e a dificuldade é de moralidade, né, que antes a gente chamava de transcendência, antes a gente chamava de deuses, né? E isso é um processo, então, a mediação é um processo que, apesar da gente ter recebido esse processo no judiciário, né, é um processo que a gente tem que olhar para além do judiciário, porque é para além do judiciário que ele vai significar alguma coisa. O judiciário pode ser só um caminho para dizer, ó, volta para lá, que é de lá que você vê, é ali que você tem que resolver. Né? E quando o judiciário faz isso com mediação, é como se estivesse fazendo isso, falar, ó, vocês vieram, mas vocês têm que voltar. E uma das coisas que você colocou no seu trabalho, que aí entra uma observação ou um paradoxo, né, é de que quando a gente fala em morosidade, é meio contraditório se você falar em morosidade e falar em mediação. Porque mediação, uma das diretrizes da mediação é que o tempo de resolução da crise, né, que está sendo mediada, é o tempo da resolução da crise. Não tem um espaçamento de citação, contestação, produção de provas e decisão final. Uma resolução numa mediação, ela não se faz num roteiro pré-estabelecido. Ela se faz no roteiro da vida, no roteiro da realidade, no roteiro das causas dos conflitos e de que aparados precisam ser feitos para essa causa acontecer. Então, quando você trouxe 2 pontos no seu trabalho, que um é SUS mediado, no SUS mediado nós temos uma vertente muito racionalista da resolução do problema. É racionalista porque a nossa medicina é racional. A nossa medicina é uma medicina medicamentalizada, é uma medicina que é ortodoxa, né? Então ela a partir de referenciais científicos racionais. Né? Que referenciais científicos racionais? Experimentação, estudos clínicos, análises, efeitos, é empírico positivo. Deu resultado, né, cura. Não deu resultado, não cura. Só que, mesmo nesse empirismo científico, existem várias variantes desse empirismo que levam a dúvidas. E o paciente, ele vai ao médico, o médico diz assim, olha, o senhor está doente. Mesmo se ele não estiver doente. Eu falo isso para você na sala de aula. Se o médico chegar e dizer para você, você vai morrer em 6 meses, você já começa a contar seu tempo de vida a partir dos 6 meses que ele te deu. Né? Por quê? Porque a autoridade do médico, a fala do médico, ela é revestida de um poder absoluto, de um poder de monarca, de um poder quase divino, porque é ele que vai dizer se você está doente, se você não está doente, se você tem licença ou se você não tem licença. Se você falar, não, doutor, eu estou doente, o médico fala, não está. Você não está. Tecnicamente, você não está. Se você falar, doutor, eu não estou doente, o médico fala, está, tecnicamente você está. Você pode ser internado contra a sua vontade, se o médico te dá um laudo de patologia que você está doente. Então, todo esse envolvimento racional nós temos na questão do SUS. A interferência da medicamentalização, das farmácias, do paciente ele ser uma pessoa que ele é conduzido não por uma decisão dele. Ele não vai ao SUS mediado, ele não vem ao judiciário pedir um medicamento que ele quer. É um medicamento que o médico escolheu ou o médico sugeriu. Não é ele que pediu aquilo ali. Não é uma necessidade que ele definiu que era uma necessidade dele. Não é meu prato de comida que eu falo, eu prefiro carne, prefiro arroz, prefiro salada. Né? Não é disso que se trata. O médico fala, você que tem que comer carne. E ele vem no judiciário e fala, eu quero carne. Fala, não, mas tem salada para você. Não, o médico falou, tem que comer carne. Então, esse racionalismo, né, a moralidade do racionalismo, ela conduz, né, a esse ponto. A mediação visualizada a partir desse ponto, era uma mediação que ela tem conotações, tem características de comunicabilidade que vai ter que levar em conta esse nicho da racionalidade. Se, por outro lado, nós falamos aí no seu outro tema, da constelação. Constelação, se a gente for falar em filosofia, né, nós vamos falar de filosofia, muitos filósofos vão dizer assim, olha, Platão, Aristóteles, Sócrates, todos eles tinham uma visão transcendente do ser humano. O ser humano não é só corpo, o ser humano é alguma coisa da lei. Nós temos alinhamento cósmico, segundo o
o Platão, o Aristóteles, né, e Sócrates. Nós não somos só carne, o corpo é só um instrumento, o corpo é uma prisão, né? O que nós temos como ser humano é uma alma, nós temos um alinhamento cósmico. Se você não tiver um alinhamento cósmico, você não vai ser feliz. Você vai falar isso no SUS mediado? Se você falar isso no SUS mediado, a pessoa vai dizer assim, você está delirando, ou numa racionalismo, você vai dizer, você está dizendo, não tem muita coisa a ver. Mas isso tem coisa a ver na constelação, porque a constelação trabalha com essa transcendência, né? Com alguma coisa que é além, alguma coisa que está muito, o ser humano concebido além do biológico, né? Além do neurológico, além do biofísico. Então, o tema que você trouxe, ele trouxe um paradoxo, né, como referência de 2 pontos que são bem, não contraditórios, né, mas eles são temas que são abordados de forma separada e sob perspectivas separadas, né, para uma mediação, para uma conciliação. E você, a ousadia do seu trabalho está exatamente nisso, porque se eu for olhar o trabalho a partir do papel da constelação na solução dos problemas, por exemplo, de saúde, né, a constelação como uma determinante de resolução de conflitos a partir de um alinhamento sistêmico da sua vida, né, você vai ter que sair um pouco da ortodoxia da medicina, porque a medicina não compactua com isso. Você vai entrar numa área da psicologia, né, da psicoterapia, né, que a psicoterapia já tem o seu conflito próprio com a biologia, principalmente com a neurociência, ou neuroplasticidade, que se diz hoje. Então, você já vai encontrar um certo conflito, mas você pode harmonizar a ação sistêmica, a terapia sistêmica, a psicologia, a psicoterapia e até a filosofia, né? E a deidades, né? Há uma visão transcendente do ser humano, que não é a visão só biológica do ser humano, né? Quando a gente fala em mediação, onde nós encontramos sujeitos para ter uma dimensão da mediação que tenha uma percepção a respeito da construção da sociedade, da construção das suas moralidades. E como é que nós vamos ter tempo de fazer com que as pessoas que vêm num processo de mediação, estabelecendo um conflito sobre uma coisa, sobre um objeto, elas percebam aquilo que a filosofia, que a religião, que a constelação, ou seja, que o bom senso humano diz assim, olha, isso é só uma coisa, nenhum de vocês vai levar essa coisa, mais importante do que obter essa coisa é vocês obterem a paz de cada um, é vocês construírem ou reconstruírem a sua figura humana, né, o seu conteúdo humano, reconfigurar o seu conteúdo humano. Então, constelação alcança isso, mediação por constelação alcança isso, mas a própria mediação, ela tem em si esse senso, né, mais do que a conciliação, de que na mediação a gente tem que olhar para a sociedade, ver que a sociedade está constituída de triângulos, quadrados, círculos, losangos, né, inspirando comportamentos, e a gente olhar daqui e falar assim, como é que eu vou conseguir fazer com que a disputa que ocorre entre alguém do losango e alguém do quadrado, né, por aquele laçozinho ali, né, seja resolvida de uma forma que eles percebam que a integridade deles, e a integridade do losango, e a integridade do quadrado ou do triângulo, ela só vai ser mantida se a resolução do problema desse lacinho aqui não destruir aos dois e não implicar em destruição de nenhum dos seus núcleos de valores, seja triângulo, seja losango. Então, quando você desenvolver o seu trabalho de mediação, de conciliação, e você falou sobre métodos alternativos de resolução de conflitos, seriam métodos adequados, né? Porque nós teríamos tanto interno como externo ao judiciário, você permite essas discussões, assim, de um valor muito atual,
muito atual mesmo. O Dalton falou a respeito de inteligência artificial, né? Nós poderíamos citar aquele dilema das redes, né? Para quem assistiu, acho que muitos ou quase todos assistiram, né? De como é que você é induzido. A inteligência artificial, ela ela tem potencial para os dois lados, tanto para ser, né, o catalisador daquilo que é a vontade do ser humano, né, e dizer assim, não, mas a vontade da maioria dos seres humanos é essa, eu acho que eu consegui harmonizar aqui a pretensão de todos, eu acho que essa solução aqui harmoniza a pretensão de todos. Só que a inteligência artificial, assim como as redes sociais, ela não tem esse trabalho só de catalisador, ela tem o trabalho de retransmissor, como o juiz tem, né, como a jurisdição tem, de quando eu decido uma coisa, eu estou inspirando como é que deve ser as condutas posteriores naquele mesmo caso. A inteligência artificial, ela vai ter, né, se ela aplicada para a resolução de conflitos, ela vai ter esse mesmo potencial. A partir do momento que ela vai resolvendo os problemas, ela acha que encontrou, né, o santo graal da harmonia, né, da humanidade, ela vai reproduzir aquilo. Né, e aquilo que ela reproduzir não vai ser mais o pensamento da humanidade, vai ser um pensamento da humanidade filtrado pela inteligência artificial e retransmitido para a humanidade, condicionando seus comportamentos. Né? Então, assim, nós estamos num processo que mediação, conciliação, consciência coletiva de ser humano e redimensionamento da individualidade do ser humano é uma fala muito potente, muito elevada, e o seu trabalho dá oportunidade para a gente refletir isso, refletir que nós estamos, como métodos alternativos ou adequados de resolução de conflitos, procurando estabelecer um meio que faça com que o judiciário, né, ele seja só mais um dos instrumentos de uma consciência coletiva da sociedade a respeito de valores que sejam universalizados, né? Por isso que a gente discute no direito, nas outras direitos humanos, dignidade da pessoa humana. Nós estamos atrás desse santo graal da moralidade, né? E o seu trabalho inspira bastante isso. E aí, descendo das nuvens agora, né, para nossa fala mais pé no chão, eu concordo com a Úrsula, eu gostaria, inclusive, se você fizer o mais rápido essa referência a respeito dos dados do SUS mediado, eu até gostaria de obter o quanto mais, vamos dizer assim, com referência de fonte puder, né, eu até agradeceria, porque eu tenho um trabalho que eu também gostaria de fazer referência ao SUS mediado como uma das formas de atividades, e eu não sei se eu vi referências de participação de obra que o Dr. Bruno tem aí, eu não sei se numa dessas obras ele chegou a relacionar, né, os dados do sucesso do SUS, mas isso a gente conversa depois do fechamento do seu trabalho. Só posso dizer que eu gostei muito, fiquei impressionado com a forma como você conseguiu pelo menos alinhar dois temas a um terceiro, né, o tema principal, né, resolução adequada, e esses dois exemplos que você trouxe de aspecto bem diverso sobre perspectiva de abordagem numa mediação, e só para dizer aí, numa concepção pessoal, é de que, mesmo na resolução dos conflitos relacionados à medicina ortodoxa, né, eu me permito dizer que, se eu for avaliar a medicina ortodoxa a partir da distinção da física quântica para a física da relatividade, né, que uma coisa reconhece que tem um sofá ali na minha frente que eu estou vendo, né, a física da relatividade, e a física quântica diz que aquilo ali não está daquele jeito que eu estou vendo, porque ali tem quadrilhões e quintilhões de átomos,
né, em ebulição, em dinâmica, que ele não sabe precisar onde o elétron daquele sofá está ali, que ele é só uma aparência sustentada por uma gravidade, mas que ele pode estar aqui como pode estar numa outra dimensão. Se a física me permite fazer divagações, né, desse tipo, eu acho que a minha condição de ser humano também me permite fazer divagações sobre Deus, né, sobre suficiência, sobre cura por milagres, sobre cura por fé, sobre essas outras dimensões da medicina alternativa que chegam às nossas portas e a gente ignora e prestigia como científica racional somente uma dessas linhas. Então, era esse o comentário. E a pergunta, né? A sua visão a respeito do efeito da mediação, né, em relação ao processamento da mediação em juízo e o tempo, e essa questão da morosidade que eu te falei. Não estou falando isso porque isso estaria soando como uma crítica judicial. Não, eu não penso moralidade como uma crítica judicial, não. Né? Moralidade ela pode ser uma palavra de detração, né, de distrato ao tempo que os processos precisam para ser resolvidos, mas eu estou falando de moralidade o tempo que precisa para processar uma causa, né, numa instância judicial, e o tempo que precisa para processar uma causa numa resolução adequada de conflitos. Né? Como é que você enxerga essa situação dessa resolução a partir de parâmetros temporais, né? A partir de quantificação de tempo para resolver? Vamos lá. Olha só, tá me ouvindo bem? Tá ok? Eu vejo, doutor, que o processo, ele precisa seguir seu trâmite natural. Então, eu vejo essa morosidade que eu citei, eu também falo morosidade, não no sentido de fazer crítica, porque às vezes uma pessoa totalmente leiga, ela faça essa crítica, encare essa morosidade no sentido de ser uma crítica. Mas quem faz parte do sistema, ou quem vê os bastidores do sistema, no caso, quem acompanha um pouco mais, sabe que esse tempo que o processo leva, na verdade, é necessário. Né? Então, por isso que eu não coloco como uma crítica, né? Eu também não coloco como uma crítica essa morosidade, essa demora, porque existe todo o procedimento, e esse procedimento, ele precisa ser seguido. Então, quando eu coloco que seria interessante para o judiciário as resoluções adequadas, consensuais, no caso, né, o senhor citou o exemplo da mediação. Quando se coloca que a mediação ela vai interferir nessa morosidade, é no sentido de que, se eu faço essa mediação fora do processo, antes de se instaurar o processo, e eu leve essa decisão, vamos supor que já existe o conflito, as pessoas, pode ser também um mediador fora do judiciário, né, nós vimos que pode ser fora, e ele já consegue resolver esse conflito antes mesmo de chegar ao judiciário, é muito benéfico, né? Porque você já resolve a questão, digamos assim. Por que eu falo que a mediação, no caso, às vezes pode resolver? Porque às vezes as partes chegam num consenso de que é melhor ela resolver, ela partir para aquele caminho do que ela levar para o judiciário, que existe todo esse procedimento, não tem como fugir, né? Ela precisa passar por todas essas etapas, desde a citação até lá no recurso dos recursos. Não tem como fugir disso. Então, se a pessoa consegue resolver isso antes mesmo, é muito vantajoso. Eu acabo tendo que, mesmo que indiretamente, interferindo nessa morosidade. Por quê? É um processo a menos que vai para o judiciário. Se é um processo a menos, é um tempo que, né, toda a máquina, ela vai deixar digamos assim, ela não vai ter aquele processo ali para trabalhar, então é um tempo a menos. Se essa mediação, ela ocorre no decorrer do processo,
também eu vejo que ela acaba interferindo nessa morosidade, porque o processo, ele não chega a atingir todas as fases. Então, é como se eu interrompesse o processo ali naquele momento. Para as partes também é vantajoso. Imagina, se logo após a citação, porque vai depender aí, o caso, acho que o juiz que vai analisar, se convém ser mediação ou se convém ser a conciliação, dependendo do caso. Se ali naquela fase eu já resolvo a questão, já resolvo o conflito, é muito mais benéfico. Assim, eu vejo que é mais benéfico para a parte. Ela já, teoricamente, ela já se vê satisfeita no seu direito, ou da melhor forma possível, dentro dessa sociedade, ou dentro dessas necessidades que cada indivíduo tem, e acaba aqui interferindo também nessa morosidade, porque todo o judiciário vai sobrar mais tempo para resolver outros processos que não tem como ser resolvido por mediação, ou por conciliação, ou por submediado, ou por constelação, enfim, tem coisa que tem como. A parte, ela precisa, ela necessita passar por todo esse procedimento, mesmo que lá no final ela não se veja satisfeita. Então, eu vejo que seria essa a relação com a morosidade, né, que seria basicamente cumprir ou não todas essas etapas do processo que seriam necessárias. Era isso que o senhor queria saber, doutor? Ou não era necessário? Não, era isso. É que, na verdade, o que eu ia só para resumir isso é que esse método de resolução alternativa específica, mediação, ela parece que ela tem, talvez, uma perspectiva de o judiciário procurar contribuir para uma maturidade da cidadania e da humanidade da sociedade. Porque é basicamente isso, porque o judiciário é como se ele estivesse dizendo, como aquela comunidade japonesa, né, a que me referi, para a pessoa, falar, por que você foi ao judiciário? Né, a gente poderia resolver essa questão entre nós, né, você não precisava ir no judiciário. É como, há uns tempos atrás, e isso eu acho que todos nós vivemos de certa maneira, né, falar para algum parente nosso mais antigo que você ia na delegacia, ele já morria só de falar que ele ia na delegacia. E já era uma ofensa absurdamente grande dizer que ele teria que ir na delegacia. Né, porque ir à polícia, ir à delegacia, ir ao judiciário, era uma submissão degradante para o costume, até uns tempos atrás. Hoje, virou o disco, vamos dizer assim, que hoje você vai observar a pessoa e dizendo assim, ó, eu vou te processar, vou te processar, vou te processar, vou te processar. Então, era isso que eu iria dizer para você sobre essa visão a respeito da mediação, que é uma maturidade da cidadania e da humanidade que o judiciário ele ajuda, né, a tentar convencer a sociedade de que é melhor que o japonês resolva suas crises, vamos dizer assim. Eu tinha entendido que a questão estava mais relacionada com morosidade no sentido de tempo, de não desse amadurecimento da sociedade. Também. Isso tem a ver, Gilma, tem a ver. Eu não captei nesse sentido, assim, não foi essa a resposta que eu imaginei que o senhor queria. Não, eu não queria a resposta, não. Eu só queria... Não, eu digo assim, para responder de forma satisfatória. Foi perfeito. Na verdade, eu só concluí aquilo que eu tinha falado antes. A sua resposta para a pergunta estava certa, né? É só a conclusão daquilo que eu tinha falado antes sobre o seu trabalho, que, especificamente em relação à mediação, que eu quis registrar aqui. Então, porque assim, não sei se é esse o caminho, mas eu fico imaginando que entra aí justamente o que eu tentei passar no começo, né, dessa cultura de paz, esse respeito mútuo, esse olhar mais crítico dos indivíduos, de um para o outro, né, olhar para si mesmo, perceber a importância do que se faz, esse olhar mais, digamos assim, empático, né, esse de saber me colocar no lugar da outra pessoa, ou desse respeito mútuo mesmo, né, entre as pessoas, porque
se a sociedade chegasse a esse ponto digamos assim, eu vejo ponto evolutivo, digamos assim, de respeitar a pessoa a tal ponto de ela se fazer essa crítica, e que se fosse comigo, como que seria? Nossa, doutor, aí mediação, né, estava lá em cima, as pessoas já iam, digamos assim, resolver as próprias questões por si só, não precisaria, talvez, de buscar um terceiro para poder tentar resolver. Então, o que falta mais, talvez, seja esse crescimento. Não sei se a sociedade vai chegar a esse ponto. Eu sou otimista, eu quero acreditar que cada vez mais vai evoluir nesse sentido. Eu acredito muito nisso, gosto de acreditar nisso, sabe? Dalmo, só mais um perdãozinho, só para fazer uma observação. Eu acho, Gilma, que a gente está, ainda que a gente não perceba, uma das frases que você pontuou a respeito, né, dos conflitos, que eles também servem para evoluir a partir da divergência, dos debates, a gente está convivendo muito com isso, né? Algumas coisas que estavam fechadas, que eram não ditas, mas que passaram a ser ditas, que passaram a ser discutidas, que passaram a ser sentidas por pessoas que se viam sofrendo por algumas práticas comunicativas que eram ofensivas ou depreciativas, né? Isso chega a uma discussão social coletiva, não parte mais só do legislador, mas parte de alguém que disse alguma coisa que não deveria ter sido dito, e pelas redes sociais, pela imprensa, isso repercute, e a partir disso há uma reflexão da sociedade sobre se aquilo realmente era para ser uma prática que deveria ou poderia ser continuada, repetida, ou já teria chegado a hora de se olhar com mais cuidado para o que se estava fazendo sem pensar, e que aquilo não deveria mais ser repetido, não deveria ser mais praticado, né? Isso a gente está vendo de muitos na nossa vida social. Eu acho que isso é um pouco, né, esse processo de amadurecimento, de que você reflete sobre o que você comunica, e a comunicação, né? Você mencionou Lacan. Lacan é um psicoterapeuta que a teoria dele, diferente de Freud, diferente dos outros terapeutas, é da comunicação. Para o Lacan, o que existe ou deixa de existir é a comunicação. O que faz diferença é a comunicação, que é o que representa toda a simbologia do que nós acreditamos e do que nós não acreditamos, né? E aí entra o Wittgenstein também, que eu explorei com vocês bastante, um pouco, né? Wittgenstein, Luhmann. Então, a construção da forma como a gente se comunica, como reprodutor, né, de comportamentos. E como a gente hoje está questionando a forma como a gente se comunica, eu acho que a gente tende a, talvez, evoluir, pelo menos nessa área, para que a gente seja mais responsáveis por aquilo que a gente diz, né, e pelo efeito que isso causa. Então, eu acho que, de uma certa forma, a gente vai evoluindo nos conflitos, né? É triste, complicado, é doloroso, mas é assim. Obrigado, Úrsula, Dalmo, Gil, a todos, ao doutor Bruno, a todos, pela paciência com que me ouviram, mas é que esse tema é muito interessante para a gente deixar ele passar. Parabéns, Gil. Obrigada. Bem, agora precisamos nos reunir, né? Eu peço orientação da Thaís aqui, já foi enviado na... Coloquei aqui no chat para os senhores nosso link da sala reservada para a questão da nota, né, da banca. Certo, então vamos nos encaminhar para a sala reservada. Ah, e eu peço que nessa sala os senhores desativem a imagem dos senhores, senão vai ficar falando lá, vai deixar a Gilma ainda mais ansiosa. Desativar o áudio e a câmera, tá bom? Aí eu encontro os senhores lá nessa sala. Mas ela tem que ficar olhando o que a gente está falando lá, Ó, eu faço leitura labial, hein? Brincadeira.
Tá entrando. Fecha o teu áudio na outra sala, Edenir.
Doutor Dalmo, o seu áudio está desabilitado. Gilma, boa tarde. Boa tarde. Bem, nós nos reunimos, a banca se reuniu, né? Nós consideramos o seu trabalho muito bom, excelente, na verdade. Foi uma descrição com uma leitura muito gostosa de se fazer, né? Um assunto muito profundo. Você atingiu todos os objetivos que nós estamos esperando neste seu trabalho. Todos os membros da banca ficaram muito satisfeitos com com o seu trabalho, com a sua apresentação, né? Partimos de um pressuposto de análise do que você escreveu, do que você desenvolveu, do que você pesquisou, do que você se dedicou e do que você apresentou aqui. E realmente nós chegamos a uma conclusão que você merece aprovação com uma nota 10, né? Então, não haveria nenhum tipo de questão a ser colocado. Foi feita uma observação para o enriquecimento do seu trabalho, até mesmo para servir de pesquisas futuras, nós colocarmos um parágrafo, né, daquilo que foi o anexo, né, colocar os dados relativos ao SUS mediado, fazendo um parágrafo, tão somente para trazer mais explicitamente aquilo que você trouxe no trabalho, né, como uma forma de enriquecimento. No mais, é te dar os parabéns, né, dizer que foi um sucesso, que você realmente se dedicou e que você foi merecedora desse 10 que você galgou aqui hoje, dessa aprovação que você galgou, porque realmente você se dedicou ao seu trabalho com afinco e fez uma belíssima apresentação aqui hoje para nós. Abra a palavra à doutora Úrsula, ao doutor Edenir, se quiserem fazer alguma consideração. Final. Gilma, só gostaria de agradecer, porque assim, o seu trabalho foi um presente para mim. Eu adoro esse tema, falar sobre constelação, falar sobre mediação, resolução adequada de conflitos. E parabéns. Primeiro, por ser ousada, porque é um tema ousado, eu já tinha falado isso para você, e falar sobre isso com uma forma tão leve, tão agradável como você o fez, já é um presente mesmo. Então, parabéns, viu? Tá excelente. Parabéns, Vilma. Fico feliz que você tenha feito um trabalho dessa estatura, até como exemplo para os outros colegas, né, que ainda não fizeram, né, que irão fazer. E muito orgulhoso da qualidade do trabalho e saber que, de uma certa forma, né, todos nós fizemos parte desse período que você passou com a gente, né, e quem sabe inspirando um pouco a sua
o seu desempenho nisso, e vamos dizer assim, a complementação que o Dalmo falou, só para repetir, deixar bem claro, não é nenhuma observação ao seu trabalho, é porque a gente olhou e viu que você teve o trabalho de fazer a pesquisa, né, e isso valoriza muito mais, se você teve um trabalho de tanto tempo para conseguir dados, e esses dados não ficaram no corpo do trabalho, para você falar assim, viu, eu tive trabalho de pesquisar, tem dados aqui, né, então é só nesse sentido, porque é observação do seu trabalho é de excelência mesmo. Parabéns, muito orgulhoso de você. E agradecido ao Dalmo pela oportunidade de participar dessa banca, que ele disse, um amigo Dalmo, minha querida irmã e amiga de sempre, Urso, é um prazer estar com você de novo, sempre, né? Então, é isso. Parabéns, orgulho de você, Gil. E parabéns, viu, doutor? Se o senhor estiver por aí, imagino que esteja. Obrigado, doutor. Eu queria deixar também os parabéns para a doutora Gilma aí. Eu testemunhei todo o esforço dela para fazer esse trabalho, né? Sei de todo o coração que ela dedicou a isso, então está aí seu resultado merecido. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado, doutora Úrsula, muito obrigado, doutor Denir. É uma honra estar numa banca com vocês. Gilma, foi uma honra ser seu professor, seu orientador neste trabalho. Você é merecedora, tá certo? Você foi dedicada, se dedicou a isso, estudou efetivamente. Discutimos muito sobre o seu trabalho, e você efetivamente sempre foi preocupada com a qualidade, e você soube trazer tudo isso hoje, né? E na apresentação do seu trabalho. Então, doutora Úrsula, Gilma, doutor Edenir, Thaís, declaro aqui encerrado a nossa sessão de avaliação, né, na banca de trabalho da Gilma Malber, né? Gilma